Rubão, até onde vai o interesse dos oligarcas em manter a guerra? Nenhuma. Nenhuma. Eles estão num beco. Se eles recuarem, é uma derrota. Partindo para cima, vão perder. Na realidade, os Estados Unidos hoje é um doente terminal na UTI, no corredor da UTI. Está no corredor da morte. O que está fazendo é entrando, mandando o advogado protelar o inevitável. Os Estados Unidos hoje é um paciente no corredor da morte. Está morto. A Rússia nunca vai perder uma guerra da Ucrânia. A Rússia tem armas nucleares. Ninguém ganha uma guerra de quem tem armas nucleares, não no seu quintal. Os Estados Unidos jamais perderiam uma guerra para o México. Por quê? Porque tem armas nucleares. Ruins, mas tem. Não. A Rússia tem armas nucleares? Jamais. Gente, a conta é simples. 100% das forças armadas ucranianas estão envolvidas na guerra. É uma guerra. Ainda assim disso, ainda tem 40 países por trás lutando, dando dinheiro, fazendo de tudo e colocando tropas lá dentro. Calcula-se que só poloneses já foram 20 por saco. Oficiais da OTAN, 237, a última contagem. 237 oficiais da OTAN. É um avião lotado. Né? 20 mil poloneses, mais uns 10 mil salteados. O número de mortes do lado ucraniano já passa de 200 mil. Da Rússia, último número que eu vi, em torno de 20 mil. Está dando 10 para 1. Está dando 10 para 1. Se você for no New York Times, o New York Times é abastecido pela mídia da Ucrânia. Acreditem vocês. Disseram hoje, admitindo que realmente morreu 120, mas morreram 200 mil russos. Eu quero saber aonde tem 200 mil russos mortos. 200 mil russos mortos, que a Rússia está acessibilíssima. A mídia já teria dado um rombo geral e genérico. A Rússia está com vergonha de tanto que mata na Ucrânia. Ela não queria matar tanto, mas não tem outra forma, porque a guerra é até o último ucraniano. Não existe contraofensiva. Não existe contraofensiva de quem não tem domínio aéreo. O que vai acontecer vai ser uma chuva de Moabs, de Foabs, tá? Que são bombas termobáricas de 8 toneladas, que têm um poder destrutivo de 45 toneladas de TNT. As bombas termobáricas russas têm 3 vezes a potência da bomba termobárica americana, que eles orgulhosamente chamam de Moab, tá? Que a mãe de todas as bombas. E a Rússia, que não tem identitarismo, chamou do pai de todas as bombas. Tá? Foab, 3 vezes mais potência com menos peso. A bomba termobárica, como eu falei, é uma grande cúpula, é uma bomba que explode 2 vezes. É um combustível altamente volátil, tá? Que simplesmente, quando há explosão, faz como se fosse uma abóbada daquele combustível, e a segunda explosão incinera tudo isso aí, e ali é uma bomba de vácuo. Tudo ali é vaporizado, porque ali a temperatura, em média, é a temperatura da superfície do Sol. Não estou falando em morte, é vaporização. Existe uma bombinha menor de 500 quilos e existe o Kinzhal. O Kinzhal, inclusive, acabou com o QG em Kiev, como fizeram em Alepo há alguns anos atrás. Foi quando a guerra mudou. A guerra mudou na operação russa na Síria, quando eles vaporizaram uma central de comando onde tinham sionistas, turcos, canadenses, alemães, americanos, ingleses. Calcula-se que eram em torno de 500 oficiais. Era o QG central da guerra da Síria. E foram vaporizados. E na Ucrânia houve um ataque desses a um centro de comando, aonde provavelmente morreram aproximadamente entre 300 e 500 homens. Ninguém sabe ao certo, mas foi cirúrgico, preciso, e foi um hipersônico, aquele imparável, aquele que os jumentos chamam de míssil balístico. Não, míssil altamente manobrável, a Mach 12, 12 vezes a velocidade do som. Esse que é dos lentinhos.
A história do drone derrubado pela Rússia no Mar Negro. A Rússia se encheu. A Rússia se encheu dos Estados Unidos, do Ocidente, se encheu de todo mundo. E há pouco tempo, acho que foi dia 26 de fevereiro, ou por ali próximo, ou 19 de fevereiro, foi uma data dessa. Putin mandou um recado para o Ocidente, incisivo e contundente. Tanto é que de lá para cá ninguém mais dorme no Ocidente. Podem fingir para você, podem pagar para rocks e outros menores tentarem fazer a sua cabeça, podem botar a mídia atlanticista para te enganar, mas ninguém mais dorme. Sabe por quê? Porque ninguém tem condições de parar as armas nucleares russas. Ninguém tem condições de parar um Sarmat, ninguém tem condições de parar um Kinzhal, um simples Kinzhal, que tem 2.000, 3.000 quilômetros de alcance. E pode levar uma bombinha pequena aí de 10 ou a 20 ogivas nucleares de Hiroshima. Pequena, pouca coisa. A Rússia tem muitos, tem mais de 150 em estoque. Você imagina como tem coisa para todo mundo. Ninguém pode parar um Status 6, que pode fazer uma brecha de 180 quilômetros de diâmetro dentro da Baía de Nova York. Vaporizar, sumir, desaparecer. Um Sarmat apenas pode varrer a Inglaterra ou a França do mapa. Não tem como interceptar esse tipo de armamento. Mas eles também podem ser retaliados. Vão ser retaliados por armas obsoletas, ultrapassadas, e serão interceptadas por sistemas comprovadamente eficientes e alguns não testados ainda. Não testados ainda em público, como o Peresvet, o raio laser russo, que causa tremedeira no Ocidente. Sistema Murmansk BN, 3.000 quilômetros de alcance, ou até mais, brincando na ionosfera, como dizem que os outros fazem, mas quem faz é a Rússia. A Rússia sozinha, um país com 145 milhões de habitantes, com o 10º PIB do mundo, mandou uma banana para o planeta, meteu o pé na cara da Ucrânia, encarou 40 países e você tem vergonha, sem vergonha, você ainda quer rir da Rússia. A Rússia é um país que economicamente tem o potencial do Brasil. A população é pelo menos 30% menor. Eles são menores do que nós. O dinheiro é praticamente o mesmo. O que sobra? Bem, aonde não tem quantidade, aonde não tem dinheiro sobrando, o que sobra é qualidade. A qualidade das pessoas que estão lá, da população, da educação, da aventura errada que eles fizeram. A Rússia passou por um processo necessário, a antiga União Soviética. Eles tinham que vir para o Ocidente. Já era imbatível a União Soviética. A União Soviética é imbatível desde o final da década de 50. Imbatível em todos os sentidos. Humilhou os Estados Unidos apenas com ajudantes militares no Vietnã. Dizimou as forças americanas. Acabou com 11.000 aeronaves, drones e tudo dos Estados Unidos, perdendo 180 aeronaves apenas. Alguns dizem que foram só 7.000. Então, calcula, 7.000 para... Bota o menor número deles, 7.000 contra 180. Não é de hoje. De todos os recordes espaciais que existem na história da conquista do espaço pela humanidade, todos eles pertencem à Rússia. A única exceção é a conquista da Lua, que, estranhamente, os Estados Unidos não sabem mais como ir lá. Não sabe mais fazer foguete, esqueceu. No quadro atual, isso é tão risível, é tão patético, que não cabe nem menção. Por que a Rússia não explora isso, Rubem? Não adianta. Não adianta. A Rússia está massacrando a Ucrânia com 15% das suas forças e você está aqui
vendo rock e dizendo que a Ucrânia está ganhando a guerra. Adianta você, idiota de plantão, receber uma notícia de que o homem não foi à Lua falado pela Rússia? Porque as pessoas perguntam por que a Rússia não diz. Prova não tem como, porque teria que ir atrás. E andar no espaço não é siga aquele carro, como tem filme de ação vagabundo de Hollywood, criou o estereótipo, o nosso inconsciente coletivo, siga aquele carro. Não é assim que se faz no espaço. Então, não adiantava em nenhum ponto a Rússia ou a União Soviética desmerecer os Estados Unidos. O que adianta desmerecer é no campo real. Todas as conquistas espaciais são da União Soviética. Inclusive, tá, os Estados Unidos viajavam para o espaço com foguetes com motores espaciais comprados da Rússia, ou então da Ucrânia, vindo da Rússia. Os RD-180 eram russos. O ônibus espacial usava motores russos. Que coisa, né? Os Estados Unidos não sabem mais ir lá e agora querem fazer testes nas camadas radioativas. Radioatividade é essa por eletromagnetismo da Terra. Né? O cinturão de Von Allen, que na época deu para passar, que eles não sabiam que existia o cinturão de Von Allen e passaram. Agora que sabem que é altamente letal, que testes nos ônibus espaciais e nas estações orbitais, quando se eleva e chega mais próximo à confusão mental, a um choque. Então, agora eles lembraram disso. Foi a única conquista deles. O resto é tudo russo. O resto é tudo russo, o resto é tudo soviético. Mas faltava provar a economia de mercado e a canalice do Ocidente. Isso foi tentado em 91 e quase que a Rússia acaba, salvo aos 48 do segundo tempo por Putin e as cidades secretas russas que nunca deixaram de investir em tecnologia, usando para essa riqueza ouro. E a China por trás ajudando, na outra fronteira, do outro lado. Até hoje existem mais de uma dúzia de cidades secretas na Rússia que você não sabe onde elas ficam. Só para você ver e ter noção do que acontece por lá. Então, você está vendo um país com uma população 30% menor do que a nossa, fazendo isso aí. Os Estados Unidos pegam seus drones, vão para lá e começam a fotografar, filmar o MQ-9, o drone americano, em atividade. Estava lá fazendo o que ele faz sempre. E um Sukhoi 27 ou deu uma rajada curta, ou desestabilizou ele com a ponta da asa. Eu sei que jogou aquela merda no meio do oceano para poluir um pouco aquele ambiente com o resto de lixo americano. Outros virão, porque a Rússia, quando disse que não faz mais parte do START 3, que é o controle entre nações, entre as superpotências nucleares, que são Estados Unidos e Rússia, a China está correndo atrás, porque a Rússia está mandando tudo para lá, inclusive urânio enriquecido, para vocês verem como é que está a situação. A Rússia vai abater esse, como vai abater outros, como os trens estão descarrilando nos Estados Unidos a toda hora. Vários trens descarrilam nos Estados Unidos. E simplesmente podemos dizer que a macumba do Putin é boa, porque é a única coisa que pode dizer para isso. Hoje, os Estados Unidos, na corrida das armas supervelozes ou hipersônicas ou acima de Mach 5, está atrás até da Índia, porque a Índia desenvolveu um programa junto com a Rússia e o Brasil não participou do desenvolvimento dessas coisas porque simplesmente assim não quiseram os governos. A dona Dilma foi lá e comprou os nefastos SAP, os nossos caças, os matadores de Sukhoi, segundo a palavra de um general sueco. Um brigadeiro sueco disse que os nossos SAP, nossos Gripen J-39, são um colosso fora do comum, mas ninguém quer comprar. Só o Brasil comprou aquela bosta. E com o dinheiro do Brasil, a Suécia conseguiu montar os dela, fazer os dela. Claro, melhores. Os melhores estão lá, mas nós pagamos por todos, porque era um programa
já fadado ao fracasso. Sabe quantas vendas houveram ou houverão, porque eu falo o que eu quiser, do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser, que aonde tem linguagem neutra não existe concordância. Tá? Sabe quantos Gripen foram vendidos, matadores de Sukhoi, depois que venderam um lote para o Brasil? Nenhum. Ninguém compra essa bosta. É bom demais, mas ninguém quer. É o bonzinho, é o bonitinho. Bonitinho é o feio arrumado. É isso aí. O Brasil, através da Dilma, sustentou, ao invés de ir lá, assinar uma portaria e comprar direto. Comprou por quê? Cumpri-lo porque aquilo. Porque eles são do BRICS, mas a Dilma foi colocada lá exatamente para sabotar todo o processo. Começa em 2012 e vai se estendendo. Não é à toa que ela fez aquele curso de espionagem lá na CIA, junto com Sérgio Moro. O resto é história, o resto está no canal Rubem Gonzalez, onde você vê a trilogia de como ela destruiu o PT, ou o que tinha de bom no PT. O que tinha de bom no PT eram alguns petistas, é verdade,